Olá, tudo bem? Começamos agora a terceira aula, só Enem, só exercícios. Assunto, MOL. Vai lá, assiste. São duas aulas que estão entrando, a aula 3 e a aula 4, só com resolução dos 10 últimos anos de Enem. Ok? Eu fiz uma seleção legal de exercícios envolvendo MOL. Em outras aulas, nós vamos fazer blocos de aulas curtas, porém que trarão para você o Enem em exercícios. Lembre, a prioridade agora para nós é estudarmos o Enem. Beleza? Então segue aí a nossa próxima aula. Um abraço. Muito bem, moçada, vamos resolver a questão aqui do Enem de 2014, prova 2. Resposta aí para a nossa questão, letra B, de bolinha. O que ele nos propõe nesse exercício? Então vamos dar uma olhadinha. Em um caso de anemia, a quantidade de sulfato de ferro 2, que é o FeSO4, cuja massa molar foi dada 152 gramas por mol, recomendada como suplemento de ferro e que foi de 300 miligramas por dia. Importantes dados aí do exercício. Acima desse valor, a mucosa intestinal atua como uma barreira impedindo a absorção do ferro. Foram analisados 5 amostras de suplemento contendo uma solução aquosa de sulfato de ferro, ferro 2, cujos resultados encontram-se nesta tabela. Então eu tenho aqui os 5 frascos com a concentração de sulfato de ferro 2 em mol por litro para cada uma delas. Ele diz assim: se for ingerida uma colher de 10 ml por dia do medicamento para a anemia, a amostra que conterá a concentração de sulfato de ferro 2 mais próxima da recomendada é a do frasco de número qual? Então, vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa que eu recomendo que você faça: tire dados. Vamos tirar os dados. Óbvio que na prova do Enem, você não tem tempo para ficar fazendo do jeito que eu estou fazendo. Só que você já vai marcando no texto. Aqui nós vamos fazer certinho, bonitinho. Qual é a dose recomendada de ferro por dia? 300 miligramas. 300 miligramas por dia do elemento químico ferro. Essa é a dose recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Ele diz mais que o sulfato de ferro 2, que é o FeSO4, tem uma massa molar de 152 gramas por mol. Ele nos dá isso no exercício. Que mais? Aí nós temos que estabelecer algumas relaçõezinhas para poder estabelecer uma condição de análise. Veja você, a tabela me dá em mol por litro. E ele também diz que vai ser tomado um volume desta solução de 10 mililitros. Então veja, a dose está em miligramas. A massa molar em gramas por mol. O volume da colher de solução em ml. Só que a tabela nos dá em litros. Vamos ter que converter essas relações. Só lembrando você, eu até vou mudar de corzinha aqui, que 1 litro equivale a 10 elevado à terceira ou 1000 mililitros. Isso aqui vai ser uma base importante para a nossa conversão. Outra conversão importante: 1 miligrama equivale a 10 elevado a menos 3 do grama. O miligrama é 1 milésimo da grama. Então vamos lá, vamos fazer algumas relaçõezinhas. Primeira delas, então vamos observar aqui o que eu trago para você. Eu vou converter a massa da dose em mols. Mas, professor, para que isso? Ou então você converte a massa do sulfato em mols. Você faz essa opção. No caso, vamos transformar isso aqui. Esses 300 miligramas por dia seriam equivalente a 300
vezes 10 elevado a menos 3 do grama. Ô professor, mas 300 vezes 10 a menos 3 é 0,3 gramas por dia. Exatamente isso. Vamos fazer essa relaçãozinha? Se por acaso você consumisse um mol de sulfato de ferro, você estaria consumindo 152 gramas de sulfato de ferro. Mas, professor, eu só estou consumindo, aqui é sulfato de ferro, mas eu só estou consumindo 0,3 gramas. Então, se você está consumindo 0,3 gramas de sulfato de ferro, você estaria consumindo N mols dessa espécie. O número de mols de sulfato de ferro que você estaria consumindo, fazendo essa continha aqui na calculadora, nós obteríamos aproximadamente 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols dessa espécie. Então, quanto que eu estou consumindo por dia, que é a dose necessária por dia? 2 vezes 10 a menos 3 mols. E agora, o que você vai fazer? Agora não tem jeito. Você terá que fazer a análise 2. E esta análise 2 vai fazer o seguinte. Vamos analisar o primeiro frasco. Ah, mas como é que faz isso, professor? Então vamos lá. O que está escrito? Que se eu consumir 1 litro, que são 1000 mililitros, eu teria uma quantidade em mol de 0,2 mols. Vamos fazer isso? Então vamos lá. O que eu sei? Que se eu consumir para o primeiro frasco, se eu consumir 1 litro desta solução, eu estaria consumindo 0,02 mols de sulfato de ferro. Só que eu estou tomando quanto? 10 ml. 10 ml, porque aqui ele nos deu volume, 10 ml. Isso aqui equivale a 10 a menos 2 do litro, ok? Então, se eu consumo 10 a menos 2 do litro, eu estaria consumindo X. Se eu calcular esse X para a primeira solução, isso aqui dará 2 vezes 10 a menos 4 mols. Então eu pergunto para você, 2 vezes 10 a menos 4 mols é o que eu estou tomando. Sim. Quanto que é a dose? Isso aqui é a dose, gente. Quanto que é a dose dia? 2 vezes 10 a menos 3. Então a primeira não está dentro do parâmetro de consumo de sulfato de ferro. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa para a segunda. O que está escrito? Que se eu tomar 1 litro de solução de sulfato de ferro, eu estaria tomando 0,2 mols. Mas, professor, eu só vou tomar isso. Você só vai tomar uma colher de 10 ml, que corresponde a 10 a menos 2 litros. Então, você estaria tomando o meu X2, que era o X1 e o X2. Se você fizer este X2, nós encontraríamos 2 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de ferro. Opa! Quanto que eu estaria consumindo na segunda amostra? 2 vezes 10 a menos 3. Quanto que é a dose por dia que eu devo consumir? 2 vezes 10 a menos 3. O que nos dá a resposta da letrinha B. Ah, professor, mas então quer dizer que você fez a primeira para verificar? Isso, eu vou fazer mais uma aqui para você. Vamos fazer para a terceira. Se você consumisse 1 litro, você estaria consumindo 0,3 mols. Mas como eu estou consumindo 10 ml, que é 10 a menos 2 litros, eu estaria consumindo o X3. Se você calcular esse X3, isso aqui nos dará 3 vezes 10 a menos 3 mols. Peraí. Isso é o que estou consumindo, mas o ideal é consumir 2 vezes 10 a menos 3. Então a 3 e as demais estariam fora do parâmetro. Portanto, resposta certa para a nossa questãozinha, a letrinha B de bola. Beleza? E esse daqui é um exercício interessante, relações molares com coisas aplicadas ao nosso cotidiano. Vamos para mais um exercício. Olha o que ele nos propõe aqui
nesta questãozinha de 2014, prova 1. Lembre que quando tem prova 1 ou prova 2 é porque algum problema aconteceu numa das provas do Enem editadas naquele ano. Ele nos diz aí no exercício que a resposta certa é a letrinha D. Então vamos lá. Por que vai dessa tal letra D? Então vamos ter que dar uma lida no texto. O texto é importante, traz muitas coisas importantes para a resolução do exercício. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: o diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos de 1980, marca isso daqui porque vai ser importante. Não havia regulamentação no diesel utilizado e se encontrava 13.000 ppm, que quer dizer parte por milhão de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre, que é o chamado diesel S1800. E em seguida foi inserido no mercado um diesel chamado de diesel S500, que tem 500 ppm. Em 2012, foi difundido o uso do diesel S50, que tem apenas 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores, é o chamado diesel S10. Ele tem apenas 10 partes por milhão de enxofre contido por litro de diesel. Professor, mas o que é um ppm? 10 a menos 3 gramas por litro, tá? 50 ppm seriam 50 vezes 10 a menos 3 gramas de enxofre por litro de diesel. Aí ele diz, a substituição do diesel usado nos anos 80 pelo usado nos anos 2012, eu acabei não marcando, em 2012 é 50 ppm, permitiu uma redução percentual de SO3 de quanto? Muito bem. Então vamos lá. Olha o que eu lhe pergunto. Eu vou até fazer aqui para você, já direto, porque a gente nem precisa tirar os dados. Olha só. Em 1980, o diesel era o chamado 13.000 ppm de enxofre. Beleza? Nos anos de 2012, esse teor caiu para o diesel S50. 50 ppm de enxofre. Espera um pouquinho. Qual é a diferença? Qual é a diferença no conteúdo de enxofre entre os anos de 1980 e 2012? É só você fazer a conta. Você teria uma diferença de 12.950 ppm de enxofre a menos. Nossa, professor! Então eles reduziram drasticamente. Isso mesmo. Em 1980 eram 13.000 ppm. Agora em 2012 passou para 50. Então quer dizer que reduziu em 12.950 ppm de enxofre. Exatamente isso. Professor, mas o meu problema é o seguinte, como é que eu vou calcular a porcentagem? Ele quer o percentual de redução na emissão de SO3, que é um gás poluente a partir da queima. Mas o que é SO3? Boa pergunta. O enxofre, quando queima no motor do carro, ele reage com o oxigênio e produz SO2. Só que o SO2 que sai do motor, ele sai superaquecido. Ele reage com o oxigênio do ar e vira SO3. Mas e qual é o perigo disso? É que esse SO3 reage com o vapor d'água que tem na atmosfera e vira, sabe o que, meu querido, minha querida? H2SO4, provocando a famosa... Bem, primeiramente que esse daqui, né, é o ácido sulfúrico, e este ácido sulfúrico é o responsável pela tal da chuva ácida. Um dos responsáveis pela chuva ácida.
Beleza? Então, com a diminuição da emissão de gases poluentes como o SO3, você tem diminuição de impacto ambiental. Esse é o motivo. Mas eu quero ver você fazer essa relação. Então, vamos lá. 13 mil é o que eu tinha no início. Então, eu vou dizer que esse meu 13 mil era tudo que eu tinha de enxofre. 100%. Mas eu reduzi para quanto? Eu reduzi para 50. Então, quanto que é o total de enxofre perdido? 12.950. Isso aqui vai corresponder a um X%. Se você fizer esse X% de enxofre, isso aqui dará os absurdos 99,6%. Nossa, professor, então você está querendo dizer que eu estou querendo dizer que esta é a porcentagem de enxofre que sofreu redução. Ele sofreu uma redução de 99,6% no conteúdo de enxofre. Logo, a nossa resposta certa aqui dará a letrinha D. Questão joia, interessante para você. Agora nós vamos para a terceira e última desse primeiro bloco de resolução de exercícios aí. Então vamos lá, questão de 2013, prova 1, tá? Resposta certa aí para nossa questãozinha, a letrinha B de bola. Muito bem. O que ele nos diz? Ele diz o seguinte: o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia. Veja que naquele primeiro nós falamos a respeito do ferro, agora é a respeito do cálcio. O Enem adora perguntar essas coisas envolvidas no dia a dia. Muito bem. Então vamos lá. Olha o que ele propõe. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando uma quantidade recomendada é o dobro. Então se ele consome 500, ele tinha que consumir 1.000 miligramas ou 1 grama. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando o valor da constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1, e que a massa molar do cálcio é igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades diárias? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que funciona esta nossa análise. Então vamos tirar alguns dados aqui do exercício. Primeiramente, vamos organizar a ideia. Quanto que uma pessoa é a massa de cálcio que uma pessoa consome por dia? 500 miligramas. O que seria o equivalente a 0,5 grama? Mas como é que o senhor sabe isso, professor? Ora, como é que eu sei isso? Porque 1 miligrama equivale a 10 elevado a menos 3 do grama. Então seria 500 vezes 10 a menos 3, o que daria 0,5 gramas de cálcio por dia. Isso é o que a pessoa consome, tá? Mas a dose recomendada é de 1.000 miligramas. 1.000 miligramas por dia equivale a 1 grama por dia. Beleza? Então a pessoa consome metade do que deveria. Ele nos deu que a constante de Avogadro, que o número de Avogadro é o 6 vezes 10 elevado a 23, ok? E que a massa molar do cálcio vale 40 gramas por mol. Essa é a chamada massa molar do meu cálcio. Beleza? Então vamos lá. O que eu sei? Ora, vamos resolver aqui diretamente. O que eu vou fazer, professor? Ele não quer saber o número de átomos. Olha o que ele pergunta. Qual é o número de átomos de cálcio a serem ingeridos para que uma pessoa supra as suas necessidades? Espera um pouquinho. Se ela vai suprir as necessidades, ela tem que consumir 1 grama de cálcio por dia. Então vamos lá. Regrinha de 3, direto. Se eu consumisse 40 gramas de cálcio, eu estaria consumindo 6 vezes 10 elevado a 23 átomos
do elemento químico cálcio. Mas, professor, para suprir as necessidades diárias, eu preciso consumir 1 grama? Isso. Para 1 grama, eu precisaria de X átomos. Se você fizer essa continha, aqui na nossa calculadora, fazendo a continha, nós chegaríamos em 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos de cálcio. Beleza? Esta seria a proposição correta para o nosso exercício, que daria a letrinha B de bola. Aí alguns alunos na época dessa prova me perguntaram, mas professor, não seria a metade? Por que a metade? Ah, porque eu consumo 500 miligramas, então eu só precisaria consumir mais 500 miligramas. Calma, você precisaria consumir apenas 500 miligramas a mais para chegar na dose recomendada, porque a dose recomendada são 1000, você consome 500, então você precisaria consumir 500 a mais. Mas não é isso que ele pede no exercício. Ele pede a quantidade que é necessário você consumir para que seja suprida as necessidades diárias. Para você suprir as necessidades diárias de cálcio, você precisa de 1 grama. Então o cálculo é baseado em cima de 1 grama de cálcio. É isso aí. Um abraço. Aí, moçada, acabou a aula de número 3. Já está entrando a aula de número 4. Só exercícios, só Enem para você. Fica comigo, vem comigo, vamos juntos nessa. Um abraço.